Olá. Por que existe o mau comportamento? Como a gente sabe, as pessoas se comportam mal por aí e tem níveis em que a coisa chega ao conhecimento público. A gente sabe que existem muitas formas de mau comportamento e em níveis altíssimos, né? A gente pode abrir aí os noticiários, seja na TV, na internet, a gente vai ver todo tipo de atrocidade, sequestro, roubo de todos os tipos, né? Gente sendo assassinada, estupros, pedofilia, guerras, corrupção para todo lado. E a gente sabe que esses comportamentos, embora eles sejam mais notórios e condenados por boa parte da sociedade, eles não são os únicos. Existem muitas formas de mau comportamento e muitas delas recebem justificativas. Nem tudo é considerado como mau comportamento pela sociedade humana. Tem muitas coisas que são toleradas, tem muitas coisas que são explicadas de formas é, é, diversas, mas o fato é que a gente precisa, mais uma vez, recorrer à fonte segura de avaliação dessas questões, que é a Escritura. Por isso a gente vai dar continuidade aqui à leitura, à exposição da carta de Paulo aos Romanos, e hoje a gente vai ver especificamente esse assunto do mau comportamento e as suas raízes, mais especificamente. Vamos então à leitura de Romanos, capítulo 1, dos versículos 24 a 32. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos dos seus corações, para a degradação dos seus corpos entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas, até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. O diagnóstico continua. O Evangelho ele tem essa característica de apresentar um diagnóstico honesto, um diagnóstico correto, um diagnóstico vindo de Deus. E claro que aqui o diagnóstico permanece como algo negativo para o homem, e é nesse aspecto que o Evangelho vai mostrando a necessidade que o homem queira, na verdade, desesperadamente, a solução, queira o remédio que Deus apresenta. Mas por enquanto, a gente está no diagnóstico, as notícias, por enquanto, não são boas. E a ideia aqui é que o mau comportamento,
ele é apresentado como algo que está dentro de um processo judicial. Deus aqui, lembre-se de toda essa passagem, Deus, e aliás na carta toda, né? Deus aqui é apresentado como um juiz, né? Ele está tratando aqui da sua justiça é algo que é apresentado de maneira bastante profunda nessa carta, e aqui o texto ele volta a abordar toda a ideia que foi trazida já antes, que é a ideia de, de que os homens, a realidade, né, de que os homens, eles estão debaixo da ira de Deus por não o adorarem, por não o reconhecerem, e por isso Deus, como aquele juiz que entrega ali o prisioneiro para ser encaminhado ali para sua cela, né, para sua prisão, o texto mostra Deus aqui dessa forma, entregando os homens, por conta dessa sua atitude de rebelião, essa sua atitude de incredulidade, ele entrega esses homens às práticas que brotam, já estavam ali, já tinha o germe ali no seu coração, e agora Deus ele os entrega a isso. Essa entrega é um ato judicial de Deus, a gente não pode perder, não pode perder isso de vista. E Paulo começa aqui trazendo o mau comportamento em termos de desejos incontroláveis. E ele traz aqui como emblema disso o homossexualismo. O texto fala aqui de homens que adotaram a prática homossexual, de mulheres que adotaram a prática sexual. Paulo ele traz isso como algo a que Deus entregou os homens e devido à raiz do mal que brotou ali no seu coração, então eles estão sendo entregues a esse descontrole. A palavra de Deus apresenta isso como algo que, que eles não podem se dominar, e, portanto, eles acabam caindo nessa armadilha, né, na verdade, que só vai atrair mais males para eles. Veja, aqui a perspectiva tem que ser a perspectiva da Escritura, a gente tem que lembrar que a Escritura ela trata a criação como um todo, né? É bom a gente aqui revisitar Gênesis 1 e 2, Deus criando todas as coisas, Deus formando a terra, Deus colocando ali o homem, colocando a mulher, e Deus estabelecendo padrões de comportamento, de vínculos, né? Vínculos corretos, o homem sendo criado como um ser puro moral, no sentido moral, né? Um ser que não tinha a maldade em si, que não tinha o erro em si, mas em função de tudo que veio a seguir, a gente precisa ler Gênesis 1, Gênesis 2, para ver como foi feito, e Gênesis 3, capítulo 3, para ver o que aconteceu e que degradou toda a situação. Mas o fato é que então Paulo apresenta esse comportamento do homossexualismo como um ato de indecência, como ele trata, como ele chama aqui, um ato de distorção, de degradação, de corrupção daquilo que Deus fez. E por isso eles estão aí sujeitos mais ainda ao rigor de Deus. E veja, Paulo aqui está olhando principalmente para o ambiente da sua época, um ambiente onde predominava o paganismo. A gente sabe que o paganismo, as religiões pagãs como um todo, elas tinham essa familiaridade muito grande, praticamente um vínculo permanente entre idolatria e imoralidade. Essas coisas sempre andaram juntas. A gente, desde as práticas mais antigas, existem registros bíblicos e extra-bíblicos desse vínculo que havia entre essas práticas. Ou seja, os cultos eram marcados por essa característica. Orgias eram praticadas
dentro dos templos dedicados a esses deuses, né? Não somente, vamos pensar que na época de Paulo, no primeiro século, né, a gente sabe que inclusive os templos como o templo de Afrodite ou Vênus, né, dos romanos, esses templos eles tinham ali prostitutas cultuais, né, ou seja, elas eram sacerdotisas do sexo. E isso era muito conhecido e muito latente ali dentro da cultura. É claro, você não vai sair por aí hoje em dia e vai se deparar com o templo de Dionísio, por exemplo, aí na sua cidade, né, onde a bebida é o padrão, era o padrão lá, né, no templo, né, o deus do vinho, né, também chamado como Baco, né, também conhecido como Baco pelos romanos, e você iria se deparar ali com situações que você hoje iria ficar espantado, né, de ver a forma como eles se entregavam a tudo aquilo. Mas vamos ser honestos, você não vai ver o templo de Afrodite, nem de Dionísio, ou Cibele, ou outros deuses que existiam ali, que eram cultuados, né? Os deuses não existiam, né? Existia o culto a esses supostos deuses. O fato é que você não vai encontrar esses templos hoje, mas você vai encontrar muitas práticas por aí. E nessas práticas, Paulo via algo procedente de uma ação judicial de Deus, consequência daquilo que havia acontecido lá no coração, ou seja, aquela rebelião, aquela incredulidade, aquela negação de reconhecer a Deus, acabou resultando muitas vezes nesses desejos incontroláveis que, de forma emblemática, Paulo está colocando aqui o homossexualismo. Aqui a gente precisa observar algumas questões. Não se trata aqui de levantar bandeiras simplesmente, meramente contra o comportamento não só dessas pessoas, como de outras práticas. Eu não vejo o Evangelho como uma proposta para simplesmente mudar o comportamento das pessoas. Veja, ele também é mudança de comportamento, mas ele não começa pela mudança de comportamento. O Evangelho não é aquele remédio que procura atacar o sintoma, ele procura atacar a raiz e procura curar a raiz dos problemas do ser humano. Então não é o caso aqui de levantar essas bandeiras, não é o caso aqui de fazermos um discurso, como se rotulou por aí, um discurso homofóbico, de ódio, de preconceito, de desprezo, de desconsideração dessas pessoas, muito pelo contrário. A proposta é de uma convivência correta, uma convivência pacífica, decente, de respeito ao ser humano, inclusive como ser humano, mas não de concordância com as opiniões que eles ou os seus sociólogos, sei lá quem que possa se levantar nesse sentido para apresentar suas teses, procurando dar explicações que justifiquem esse comportamento. Não é o caso de concordarmos com isso, não precisamos e não devemos concordar com isso. O que nós entendemos é que a raiz de tudo isso é que precisa ser vista e precisa ser analisada. É sobre isso que a gente quer falar aqui. Mas veja, Paulo apresenta aqui algo mais. Ele fala também sobre um mau comportamento que é expresso por meio de atitudes que são hostis. Eu resumiria dessa forma. Atitude hostil, aquela atitude que o ser humano adquiriu por
por conta da sua rebelião contra Deus, o que acontece com o ser humano? Ele acaba por criar um problema de relacionamento com os outros seres humanos, com seus próximos. Ele passou, em muitos aspectos, notoriamente, a ser autocentrado. Veja, Deus não criou o homem como autocentrado, centrado em si mesmo. Deus criou o homem para que ele seja centrado nele, em Deus. É Deus que deve ser o foco da vida do ser humano, e a partir desse foco, olhando para Deus, relacionando corretamente com Deus, é que ele vai desenvolver bons relacionamentos, lidar com as situações, com as pessoas e etc. Quando ele perde isso, automaticamente vem todas essas linhas de perversão também. É bom também a gente pensar aqui que a mente que Deus criou para o homem, ou seja, uma mente capacitada, com faculdades próprias, né? Capacidade de adoração, como a gente já abordou, a capacidade de pensar corretamente, a capacidade de entender as coisas de Deus, a capacidade de compreender a realidade à nossa volta. Essas capacidades, essas faculdades, elas foram corrompidas no ser humano. E na medida em que o ser humano ele se recusa deliberadamente a uma adoração legítima, a uma adoração realmente voltada para o Deus verdadeiro, a sua mente também ela adota um sistema totalmente corrompido. Ela se corrompe e pensa de forma errada, e o homem passa a adotar atitudes erradas em função disso. Veja a lista que nós temos aqui. Paulo diz no versículo 28, além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ou seja, a forma correta de pensar sobre Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. E veja a lista. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Essas são características, é claro que a lista aqui não é exaustiva, Paulo não pretende aqui esgotar todas as possibilidades de mau comportamento, mas é uma boa lista, é uma lista que elucida muitas formas aí de mau comportamento. O que é importante a gente entender aqui é que esse rompimento com a fonte correta de pensamento, ela vem do desprezo pelo conhecimento de Deus e, por outro lado, ela se torna um terreno fértil para o mal. Essa desconexão de Deus, esse desalinhamento com a vontade de Deus que acaba ocasionando essas práticas. E mais uma vez aqui, você tem todos os tipos de justificativa, você tem todos os tipos de encobrimento. Nem toda insolência é tratada como insolência. Nem toda desobediência aos pais é vista como uma desobediência, e por aí afora. Tudo se cria uma embalagem diferenciada, cheia de teses, cheia de explicações, mas o fato é que a gente precisa olhar para a Escritura, a gente precisa olhar para aquilo que Deus revela. De novo, não cabe aqui simplesmente adotar a crítica ao comportamento e levantar bandeiras
para que saiamos por aí, simplesmente os cristãos, né, saiam por aí atacando o mau comportamento das pessoas e tentando resolver a sociedade simplesmente pelo combate ao mau comportamento. Veja, Paulo diz aqui, essas pessoas, as pessoas que fazem isso, elas sabem, lá no fundo elas sabem que estão contra e sabem que isso traz consequências da parte de Deus. No fundo, talvez seja isso que faz as pessoas fugirem de Deus também, né? Porque elas sabem que vão ter que ao encará-lo, né? Elas vão se deparar com padrões que as reprovam. É como João diz lá no seu evangelho, os homens preferiram as trevas ao invés da luz de Jesus. Jesus veio a este mundo como a luz, mas a luz foi rejeitada. João explica isso no seu evangelho, no início do seu evangelho. Rejeitaram porque eles não queriam que as suas obras fossem expostas pela luz, e por isso eles rejeitam o evangelho. O evangelho, ele antes de mais nada, ele traz o diagnóstico, ele é honesto, ele é correto, ele apresenta o ser humano com as suas doenças espirituais, as doenças do seu coração. E não se trata de corrigir o comportamento aqui. O que o Evangelho propõe é o tratamento da raiz do problema. O tratamento está no relacionamento com Deus, no restabelecimento desse relacionamento. E a partir daí, nós vamos ter comportamentos transformados. É a partir daí que as pessoas mudam, e mudam não em função de uma lavagem cerebral, elas mudam em função da ação de Deus, em função do seu alinhamento com a vontade de Deus. Deus é o único que pode avaliar com precisão o nosso comportamento. A gente, como ser humano, a gente pode observar, pode ter opinião, mas Deus é o único que pode avaliar corretamente. Como você acha que Deus avalia o seu comportamento? Eu queria propor, queria propor algo aqui. Queria propor que você peça a Deus. Não precisa se reportar a mim, não precisa se reportar a nenhum ser humano. Peça a Deus que ajude você. Deus, ele sonda os corações, ele tem poder para isso. Peça a Deus que te ajude a entender, a ver o seu comportamento como ele vê. E que ele também mostre para você o caminho que você deve seguir nesse sentido. Uma dica aí é que você olhe para a palavra de Deus, você tome como base aquilo que a palavra mostra e não se baseie em outras fontes. Isso aí é de grande valia para você. Muito bem, na próxima semana nós vamos ver que não apenas os pagãos, os gentios, estavam na mira do apóstolo Paulo. Não apenas as pessoas que poderiam ser avaliadas como pessoas depravadas, como pessoas que viviam dessa forma notoriamente corrompida, mas aquelas pessoas religiosas, aquelas pessoas que aparentemente tinham uma vida impecável, essas pessoas também são alvo desse diagnóstico, e é importante também que se veja isso. Paulo vai dar sequência, então, e é isso que a gente vai ver. Até lá, então, uma boa semana, que Deus te abençoe.